Amém? Amém. Irmãos, o tema do nosso grupo de hoje é Só Deus Basta. Esse tema foi uma moção através de uma oração de Santa Teresa d'Ávila, que é uma das grandes doutoras da nossa igreja. E eu convido vocês a pegarem a palavra em 1 Pedro 5. Em 1 Pedro, Pedro dirigiu cartas para algumas comunidades cristãs que estavam passando por perseguições, que estavam sofrendo provações. E nessa palavra que nós vamos ler, Pedro vai dando instruções sobre como devem agir. Todos acharam? Sim. Amém a misericórdia? Amém. Então vamos lá, vamos ler juntos? A partir do versículo 2. Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Nós vamos parar nesse versículo 4, porque o que o Senhor falava para nós no núcleo, e juntamente com o que Pedro fala nesses primeiros versículos, é sobre o cuidado. Vocês perceberam que ele inicia falando sobre velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Irmãos, o Senhor nos usa como instrumentos de diversas formas. E Ele nos confia pessoas. Nós temos o rebanho da nossa casa, temos o rebanho da nossa família, temos os amigos. E Pedro vai dando instruções claras do que devemos fazer. Ele vai falar para que nós não agimos com amor de interesse sórdido, que não seja aquele amor de interesse esperando sempre algo em troca, mas que seja um amor puro, que seja um amor, como ele vai falar aqui, com dedicação. E ele continua falando, ele vai falar que não sejamos dominadores absolutos sobre as comunidades, que não é nossa. O Senhor nos confia, o Senhor nos envia como instrumento, e para cuidar, para zelar. Não que seja nosso, mas temos que cuidar. E quantas vezes nós nos deixamos agir por algum sentimento, por alguma angústia, e nós não cuidamos do irmão como deveremos cuidar. Quantas vezes nós não olhamos para o próximo com o amor que Deus nos olha, com o amor que Ele tem sobre cada um de nós. E ele continua falando para comunidades confiáveis como modelo do vosso rebanho. Quando ele fala modelo do vosso rebanho, ele está falando sobre os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, que foram testemunhos vivos. Quando ele fala modelo do vosso rebanho, ele está falando para que nós sejamos testemunhos vivos. E o testemunho, a mudança de vida, nós sabemos que a partir de quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, nossa vida é transformada, correto? Sim. E nós deixamos velhos hábitos para trás, porque nós queremos cada vez mais, queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus, queremos ser cada vez mais semelhantes a Ele. E quando ele fala sobre isso, ele está falando para que nós sejamos testemunhos. A nossa vida, essa transformação que acontece a partir do encontro pessoal com o Senhor, não só pode, mas como faz a transformação na vida das outras pessoas. Eu não sei vocês, mas quando a minha transformação, ela foi um pouquinho assim, né? Devagarzinho. Não foi da noite para o dia. E o Senhor foi agindo em mim devagarzinho. E eu lembro que em um dos dias eu tenho 2 sobrinhos gêmeos. Tenho 3 sobrinhos, 2 gêmeos, um gêmeo e uma menininha de 4 anos.
tinha um dia que eu estava bem xoxa, capenga, e eles olharam para mim e falaram assim: tia, a senhora está doente? Assim, eu fiquei me sentindo um pouco humilhada, né, primeiramente, porque ele não é criança, mas eu estava daquela forma. A forma que eu aparentava estar por fora é como eu estava por dentro, é como eu estava machucada, é como eu estava ferida. E a partir do momento que o Senhor foi agindo em mim, que o Espírito Santo foi me conduzindo, que Ele foi melhorando e me mostrando aonde eu devo melhorar, eu fui melhorando melhorando em alguns pontos, e o Senhor foi agindo em mim através disso. E vamos continuar? A partir do versículo 5. Semelhante, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciões. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no momento oportuno. Confiai-lhes todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui nós vamos parar novamente, porque o Senhor fala claramente que Ele não gosta dos soberbos. Irmãos, a soberba é se colocar ao centro, é uma elevação excessiva de si mesmo. E é uma coisa completamente a humildade. É completamente contrário à humildade. Porque a humildade é você se reconhecer, é você reconhecer o seu pecado, reconhecer aquilo que tem dentro de você, e assim você tentar melhorar, e assim você procurar a salvação. E eu faço parte do Ministério de Promoção Humana, e uma das santas que nos inspira muito no nosso ministério é Madre Teresa de Calcutá. O testemunho, a vida dela, eu vejo como um exemplo de humildade. Ela cuidava daquelas pessoas em que ninguém olhava, de que ninguém cuidava, dos pobres, dos abandonados. E ela não só cuidava, como ela vivia assim. Ela não se sentia digna, ela não se sentia melhor do que eles. Pelo contrário, ela se sentia pior. E tem uma das histórias que ela, em meio ao convento, ela estava no convento com as irmãs, e ela sempre fazia, quando chegava doações de roupa, de sapato, ela sempre pegava o pior. Ela sempre pegava aquele pior sapato, aquele apertado, aquele que não era bom, a pior roupa para usar. E aí a gente fica tipo, nossa, mas um sapato, uma roupa, mas ela deixava o melhor para as irmãs. Com o tempo, o pé dela foi se deformando, porque ela fazia isso. Ela fazia essa doação. E olha só, um pequeno ato para ela era uma coisa pequena. Era uma coisa apenas de se abster do melhor para deixar o melhor para o próximo. Mas como isso faz diferença no dia de hoje? Quantas vezes a gente não pensa só em nós mesmos? Não pensa só em como nós vamos nos vangloriar. E como nós podemos fazer coisas por nós mesmos. E não pensamos no próximo. Vamos continuar. Antes de continuar, assim como a Manu falava na condução, a humildade é uma virtude que nós devemos seguir. Nós temos um chamado à santidade. E nós temos não um chamado, mas o dever de seguir as virtudes que o Senhor tem. Nós somos convidados e temos o dever de ser a imagem e semelhança do Senhor, correto? Sim. E uma das maiores características do nosso Senhor é a humildade. E como nós devemos ser humildes? Irmãos, não é fácil. Mudar a conduta não é uma coisa assim do dia para a noite. Não é eu rezei, eu pedi o auxílio e amanhã você é uma nova pessoa. Não é assim, são hábitos. É uma coisa constante. São coisas que você fazia antes e você vai observando para você
nós vamos prestando atenção nas pequenas atitudes para transformar assim. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim. Então vamos continuar. Deixa eu beber um copinho d'água primeiro. 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistis, fortes na fé. Vós sabeis que o vosso irmão, e que estão espalhados pelo mundo, sofre o mesmo perecimento de vós. Palavra do Senhor? E palavra do Senhor? Graças a Deus. Amém. Irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, vai falar que o mal, ele nos espreita. Ele está ao redor de nós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Eu não sei vocês, mas eu acho isso tão forte. E a palavra vai falar também para nós vigiarmos. Vigiai e resistir fortes na fé. A própria passagem já deu o que nós devemos fazer. Já deu instruções de como nós devemos agir. Devemos vigiar e permanecer na fé. Quando nós deixamos a nossa vida de oração de lado, quando nós deixamos de vigiar fortemente, vão abrindo brechas. Você vai deixando de fazer coisas que antes você fazia, você vai deixando de ter intimidade com o Senhor que antes você tinha, que muitas vezes era o Senhor que te instruía por onde passar, o que fazer. E a partir do momento que a gente para de fazer isso, as brechas acontecem. E vai dando lugar para a desordem na nossa vida. Vai dando lugar para tudo aquilo que o Senhor tenta nos livrar, tenta nos alertar diariamente. Irmãos, a gente cai, a gente levanta, mas é muito difícil. A partir do momento que você deixa de seguir o seu caminho de fé, de seguir a sua vida de oração, de seguir vigilante em oração, é muito mais difícil voltar tudo de novo. Porque você antes tinha um costume. Lembra que eu tinha falado que é de passinho em passinho, é de pouco a pouco? E antes você tinha um costume, a partir do momento que você abandona este costume, fica mais difícil. E o Senhor vem falar também sobre como as brechas nos afasta dele, cria uma barreira em nós. O que nós antes fazíamos não fica de uma certa forma clara, não fica de uma forma visivelmente. Vai criando uma escama em nossos olhos. E por isso nós devemos sempre vigiar, sempre temos que ter a nossa vida de oração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.